criançada da segunda etapa A, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Everton Juliano e hoje, segunda-feira, dia 10 do mês de maio. Eu trouxe aqui o meu calendário, aquele calendário que vocês já conhecem lá do Hidroluz. Tá escrito aqui, ó, Hidroluz, o pessoal que vende material de construção lá no Residencial Nascentes. Então contem com o professor lá do dia 1 até chegar o dia de hoje, que hoje é dia 10. Ontem foi dia das mães, dia 9. Eu espero que vocês tenham curtido o dia de ontem com a mamãe de vocês, com aquelas que cuidam como mãe, a mãe vó, a mãe pai, a mãe irmã, a mãe vizinha, aquela que cuida como mãe, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido ontem, dia 9 de maio, com o dia das mães, mas hoje dia 10, vamos chegar lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu risquei aqui o dia de ontem, dia 9, certo? E depois vem o dia 10, depois dia 11, que vai ser amanhã, e assim por diante. Dia 10 do mês de maio. Muito legal. Criançada, e a nossa aula de hoje vai ser uma aula bem legal, porque eu vou contar para vocês daqui a pouco uma história que vocês já ouviram com o professor lá na escola várias vezes. Eu não tenho o livro dessa história aqui em casa, mas a história está aqui na minha cabeça. Eu vou contar ela para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Espero que vocês lembrem, que vocês gostem, porque depois que o professor contar essa história, o que vocês deverão fazer aí em casa como atividade de hoje? Vocês deverão recontar a história aí para o papai, para a mamãe, para o irmão. O que é recontar, professor? É quando você escuta a história e você conta de novo. Ou seja, isso significa que é um reconto, tá? E hoje o nosso reconto não vai ser um reconto simples. Vocês deverão recontar a história que o professor vai contar daqui a pouco, e eu quero que vocês façam como professor. Na história que eu vou contar ali, tem alguns personagens. Personagens são aquelas pessoas que fazem parte da história. Por exemplo, na história da Branca de Neve e os Sete Anões, quais são os personagens? A Branca de Neve, os Sete Anões, a Bruxa, todos eles são personagens. Na história da Cinderela, quem são os personagens? Quem são? A Cinderela, a madrasta, a má, as duas filhas da madrasta, são esses que são e o príncipe também, depois lá, que conhece a Cinderela lá no baile no castelo. E nessa história que eu vou contar, tem alguns personagens. Então aqui, quando o professor for contar a história para vocês, vocês vão perceber que eu vou fazer algumas conversas aqui. Ora eu vou falar como um personagem, ora eu vou falar como outro personagem. Isso mesmo, da história. E aí, quando vocês forem fazer o reconto em casa, recontar, gravando para mandar para o professor, recontando para o pai, para a mãe ou para o irmão, eu quero que vocês façam como professor. Vocês percebem, por exemplo, que quando eu vou contar história para vocês, a minha voz ela muda algumas vezes? Se eu vou fazer, por exemplo, a voz de um homem, eu tenho que falar como homem, né, que é um pouco mais grosso, a voz ela é um pouco mais estridente, como por exemplo agora estou falando assim. Ou se eu vou falar como uma criança, a minha voz fica assim, por exemplo. Ai, eu tenho que falar como uma criança. Eu falo com uma voz bem macia, uma voz como criança. Então sempre o professor, quando eu conto uma história, eu interpreto alguns papéis, alguns personagens com a minha voz. Então quando vocês forem fazer o reconto em casa, eu quero que vocês façam dessa maneira, tá? Assistam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes vocês quiserem. A história que o professor vai contar daqui a pouco e depois vocês recontam aí em casa. E eu vou falar para vocês, o reconto, criançada, para a educação infantil, para a criançada que está aprendendo a ler e a escrever, é muito importante. Então criança precisa, não só hoje não, precisa recontar sempre. Ouvir uma história e recontar, contar de novo essa mesma história para outra pessoa, sempre. Combinado? Vamos lá então?
A história que o professor vai contar aqui hoje é uma história chamada Meu Avô é um Problema. Quem lembra dessa história? Daquele vovô que ele mexia com algumas plantas, ele plantava, aí ele participava de alguns concursos, aí acontece algumas coisas com ele lá, tá? Quem em casa aí tem avô, levanta a mão. Ah, eu não tenho avô mais, então não vou levantar a mão, mas aí em casa vocês levantam a mão. Quem aí em casa tem avô ou avó, levanta a mão. Quem em casa tem avô? Avó? Isso, eu não tenho mais avô. O meu último avô faleceu ano passado, o vô Dito, tá descansando, tá morando lá com o Papai do Céu. Então, a história da Babette com Meu Avô é um Problema. Vamos lá? Era uma vez um vovô que adorava plantar um monte de plantas. Na sua casa, na sua chácara, no seu quintal, ele tinha muitas plantas plantadas lá. E ele cuidava muito bem, ele regava com água, ele colocava adubo, várias coisas boas para as plantas crescerem. E o vovô, ele adorava participar de concursos que tinham aonde as pessoas levavam suas plantas lá e a planta mais grandona, a planta mais bonita ganhava o concurso. E adivinha só quem que sempre ganhava esse concurso? O vovô! Isso mesmo, o vovô, ele sempre ganhava o concurso porque as plantas dele eram as mais maravilhosas de todas. Foi então que um dia apareceram dois homens, pareciam dois bruxos, e eles chegaram com uma plantinha assim pro vovô. Vovô, olha só o que eu tenho aqui para você. É um tomate especial. É um tomate muito especial para você. O vovô pegou aquele tomate assim, com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado, meus senhores. Muito obrigado por esse tomate. Desse tomate eu não tenho na minha plantação lá no meu quintal. Muito obrigado. O vovô, ele agradeceu muito pelo tomate que ele ganhou. Aliás, ele gostava muito de planta. Foi então que o vovô, ele levou esse tomate lá para a chácara dele, lá para o quintal dele. Ele plantou aquele tomate e aquele tomate começou a crescer, crescer. De repente aquele tomate cresceu. Ele ficou um tomate gigantesco, um tomate grandão assim, muito grandãozão, um tomate. Ele ficou muito gigante, um tomate gigante. Foi aí então que aconteceu o seguinte com o vovô. A polícia ficou sabendo que o tomate que o vovô plantou era um tomate muito perigoso. Foi então que eles fizeram o seguinte: eles foram lá na casa do vovô com aquele baita tomatão, a polícia, e prendeu o vovô por conta da plantação daquele tomate perigoso. Eles prenderam o vovô foi preso. Foi então que a polícia foi lá e tentou destruir com aquele tomatão, mas ela não conseguia. Foi então que ela chamou o exército. O exército foi lá, tentou explodir, mas não aconteceu nada com o tomate. Chamaram detetive, chamaram gente com espada. Muitas pessoas, ninguém conseguiu acabar com aquele tomate. Foi então que as pessoas lembraram, né? Quem será que conhece bem de planta aqui nessa cidade? Ora bolas, o vovô. Mas o vovô naquela hora, ele estava preso lá na cadeia porque ele plantou um tomate. A polícia foi lá, chamou o vovô, levou o vovô lá perto do tomatão. Foi então que o vovô chegou lá, ele colocou o ouvido assim do lado do tomatão. Ele subiu com a escada lá no alto, lá em cima. Ele junto com o seu neto colocaram lá o ouvido para escutar o que tinha dentro daquele tomate. E dentro daquele tomate o vovô falou assim: deu ruim, deu bicho. O vovô falou que dentro daquele tomate tinha um bicho. Mas como assim um bicho grande assim, desse tamanho, do tamanho do tomatão? Isso mesmo, tinha um bicho lá dentro. Daqui a pouco começou a fazer um barulho e sair um buraquinho de dentro do tomate.
e de repente uma baita de uma lagartona verde grandona assim, uma lagarta saiu de dentro do tomate. Saiu e começou a andar pela cidade, aquela lagarta que comeu todo aquele tomate. A lagarta, ela saiu andando assim, andando pela cidade, até então que ela subiu em cima do telhado da delegacia, da polícia, e ela... Aquela lagarta, ela dormiu. A hora que ela estava dormindo, 2 bandidos, 2 ladrões fugiram da cadeia da delegacia, estavam fugindo, mas quando eles deram de cara assim com a lagarta, que eles viram aquela lagartona em cima do telhado, socorro, socorro, lagarta! Eles fugiram de volta e voltaram para dentro da delegacia. Eles ficaram morrendo de medo daquela lagarta. Foi então que no outro dia cedinho, a lagarta... ela acordou e ela virou uma crisálida. Ela se transformou, aquela lagarta virou uma crisálida, que é como se fosse uma lagarta que está em transformação, com 2 asas bem bonitinhas assim, quase se transformando numa linda borboleta. E aquela crisálida bem linda, bem bonita, quando ela cresceu, ela destruiu toda a delegacia. Toda a delegacia acabou se explodindo com o peso daquela lagarta em cima dela. Foi então daí que o vovô teve uma ideia. O vovô, como era muito inteligente, ele foi lá na chácara dele, no quintal dele, e ele tinha plantado alguns pepinos que cresceram bastante, e teve alguns pepinos que cresceram muito, assim, ficaram gigantes também, né? E ele pegou com esse pepino, ele foi com uma máquina cortando por dentro, ele foi, cortou aqui, fez janela, fez porta, fez um monte de coisa, e ele construiu uma nova delegacia lá para a polícia, feita de um pepino gigante. Isso mesmo, é que o vovô maluco, ele fez isso porque ele quis ajudar a polícia por conta do estrago que fez lá a lagarta em cima da delegacia. Só que tinham que ficar de olho, né? Porque o pepino, lesmas adoram comer pepinos, né? E outros animais. Então o que aconteceu, criançada do céu? Depois daquele dia, descobriram que o vovô não teve nada a ver com a história lá dos tomates perigosos. O vovô queria sempre ajudar a tudo e a todos. Mas depois daquele dia, o vovô ficou muito esperto. E ele ficou tão esperto que nunca mais ele recebeu presentes dados por pessoas estranhas que ele nunca conhecia. A gente nunca pode receber presentes de pessoas estranhas, né? Ele nunca mais recebeu, ele continuou plantando as plantinhas dele lá em casa. Ele continuou a plantar e ajudar sempre. Beleza, criançada? Essa foi a história do Meu Avô é um Problema. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Essa história é bem legal. Eu quero que vocês façam o seguinte em casa, tá? Se vocês não conseguirem lembrar de todas as partes dessa história, o que vocês podem fazer? Vocês podem lembrar das partes principais, mas é importante que tenha o começo da história, o meio da história e o final da história, que foi, eu acabei de contar para vocês aí, né? Que o vovô fez uma delegacia nova feita de pepino gigante para a polícia. O começo é lá no comecinho, quando o vovô ele gostava de plantar plantas, né? E depois ele ganhou o tomatinho. Que vocês recontem essa história. Eu quero ver vocês, como vocês estão conseguindo memorizar a história na cabeça e recontar para o professor. Mas eu quero que vocês recontem para o professor e que, se possível, vocês façam como o professor fez aqui, um monte de vozes assim, uma coisa meio maluca, né? É legal porque fica mais divertido, criançada, quando vocês entram. Parece até uma peça de teatro. E vocês lembram, lá na sala de aula, que tinha uma música muito legal, que vocês adoravam, que o professor cantava junto com vocês, que ela fala sobre tomate? Quem lembra? Ah, aquela música é muito legal, eu adoro ela. Do tomatinho vermelho, criançada. Vamos cantar ela para terminar a nossa aula aqui. Eu canto aqui em casa e vocês cantam também, junto com o papai, junto com a mamãe. Vamos lá? Se o papai e a mamãe não conhecerem essa música, vocês vão aprender agora, a criançada sabe. É assim, ó. Tomatinho vermelho pela estrada rolou, rolou. Veio um caminhoneiro
e o tomate esmagou. Coitado do tomatinho, pobre do tomatinho. Ai, que dó do tomatinho. Ai, tomatinho, não, tomatinho, o que aconteceu com você, tomate? Ai, o que aconteceu, criançada? A criançada sabe. Ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou. Ketchup virou o tomate que foi esmagado pelo caminhão. Ah, essa música é muito engraçada, é muito legal, a criançada adora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi uma aula bem descontraída. Espero que as crianças recontem a história do meu avô é um problema em casa, que vocês gravem para o professor, me mandem de volta, que eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão participando e estão fazendo as atividades aí em casa, tá bom? Um beijão, até amanhã!